Bom, vamos recapitular. Qual é a matéria que nós estamos estudando? A martiologia. Né? E nós fizemos uma introdução olhando etimologicamente a origem da palavra amartiologia, palavra de origem grega, que tem o sentido de errar o alvo, né? Ou sair do alvo, e nós aprendemos que a Marte está relacionado com pecado, logia, tratado, discurso, ciência acerca do pecado, né? Posterior a isso, a gente deu uma olhada nas 3 palavrinhas que estão intrinsecamente relacionadas com o pecado, tá? Ou que define a palavra pecado. E nós descobrimos que pecado está relacionado com ação, está relacionado com mais o quê? Omissão, e está relacionado com estado, tá? O pecado é uma ação, o pecado é uma omissão e o pecado é um estado, tá? Finalmente, antes do intervalo, nós paramos olhando a questão das palavras correlatas, as palavras que fazem parte do vocabulário relacionado ao pecado. E aí a gente falou sobre a impiedade, a gente falou sobre a transgressão, e agora propriamente vamos dar uma olhada aí nessa palavrinha chamada, como é que é o nome dela? Iniquidade, tá? Eu vou abrir um parêntese na aula, para que o pastor Jefferson possa nos dar um auxílio nesse assunto. Só vou dar uma definição da palavra que está aqui na minha anotação, e nós colocamos aí que iniquidade é a negação, o desacato, a inconformidade com a lei. O que é iniquidade? Negação, desacato e inconformidade com a lei. É o pecado, é pecado por não conhecer o direito de cada um, tá? É pecado por não conhecer o direito de cada um. Oi? É pecado, ou seja, é o pecado de não reconhecer o direito de cada um. É o pecado de não reconhecer o direito de cada um. É o pecado de não ser correto. É sinônimo de ser perverso. Geralmente as pessoas associam iniquidade ao pecado, mas é mais do que isso. É desobedecer de propósito, por livre escolha, o que Deus determinou. É errar constantemente, desobedecendo as leis do Senhor, desprezando-as, esquecendo das palavras dele. Fica tranquilo se vocês não derem para anotar tudo, tá? Depois eu vou passar para vocês essas informações, tá? Iniquidade é desenvolver um caráter iníquo. É quando a pessoa está tão acostumada ao pecado que não tem mais vergonha de cometê-lo. Por isso que é hiper interessante entender o significado dessa palavra. O pecado passa a ser, para essa pessoa, natural na vida dela. Jesus disse que a iniquidade do gênero humano se multiplicaria nesses dias que precedem o arrebatamento da igreja. Nós estamos observando essa tendência, essa inclinação das pessoas, numa linguagem popular, elas ficaram cara lavadas. Elas pecam como se não estivessem pecando. Não faz mais mal para elas.
elas habituaram a pecar. E quando a pessoa chega nesse estágio, ela está cometendo iniquidade, tá? Então, deixa o pastor Jefferson nos ajudar, que eu acredito que ele andou fazendo um estudo sobre o assunto e com certeza vai nos auxiliar bastante nessa proposta relativa a esse assunto. Por gentileza, pastor Jefferson. Nem tem muito o que acrescentar, não. Basicamente é o que você falou mesmo. Jesus deu uma definição de iníquo muito interessante em Lucas 17, aliás 18, Lucas 18, versículo 1 em diante. Ele conta a parábola de um juiz iníquo, né? E aí ele dá uma definição interessante no verso 2, ele diz assim: havia numa cidade um juiz, um certo juiz, que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Aí quando chega no verso 6, Jesus o chama de juiz iníquo. Então duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a característica do iníquo, não temer a Deus e não respeitar homem algum. E número 2, o fato do primeiro exemplo de iníquo no Novo Testamento ser exatamente uma figura que ocupa uma função de Estado, né? O Estado tem 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. O primeiro exemplo de iníquo que Jesus deu refere-se a uma figura de Estado, tá? Então ele fala de um juiz iníquo, e a mulher sofreu na mão daquele juiz e tal. Claro que o exemplo ali é Jesus ensinar sobre a persistência da oração, mas a gente extrai também essa informação. O que nos reporta para um outro pensamento, que é o fato de que ele tocou no ponto ali da cauterização, né, da mente, quando o pecado cauteriza a mente, a consciência, e a pessoa continua pecando e ela tem prazer naquele pecado. E nós adicionamos também a seguinte informação, que é quando uma autoridade legítima legaliza a prática do pecado. Então, a iniquidade não é outra coisa senão o fruto do iníquo, ou seja, o iníquo não teme a Deus nem respeita homem algum. Então, quando o iníquo chega ao poder, o que ele faz? Ele estabelece a sua agenda, que é uma agenda maligna, porque ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Então, nós estamos em época de eleição, por exemplo, né? O que o pessoal, por exemplo, de esquerda, para que eles possam angariar votos, o que eles prometem? Eles prometem legalizar o pecado de todo mundo. Se você votar em mim, nós vamos legalizar o casamento homossexual, nós vamos legalizar as drogas, vamos legalizar o aborto. Ou seja, é o iníquo oferecendo iniquidade. Vote em mim que eu legalizo o seu pecado. Entendeu? Então, quando alguém vota num indivíduo de esquerda que promete uma coisa dessa, guess what? Ele passa a ser culpado no estabelecimento da iniquidade. E aí, no livro de Êxodo e Neemias, tem uma coisa interessante, a forma como Deus se refere à iniquidade. Depois leiam esses 2 livros, para vocês entenderem o contexto da iniquidade nesses 2 livros, que é Deus mostrando que o que torna o céu de bronze é iniquidade, não pecado. Então veja a diferença. Pecado, o pastor definiu aqui agora, pecado é um ato, tem ação, blá 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 blá, mas nós pegamos a palavra ação ou ato, isso define o pecado. Então, a dona fulano de tal cometeu um aborto, o que é isso? O pecado é um ato. Agora vem um governo e fala, está permitido o aborto, virou iniquidade. Entendeu? É quando alguém usa uma autoridade legítima, legal, de Estado para legalizar uma prática, vira iniquidade. Aí Jesus disse algo interessante, que no final dos tempos, por se multiplicar, aí não pecado. Tá? Deus sempre soube lidar com o pecado. Deus tem a cura para o pecado. A cura do pecado é simples. Basta se arrepender e pedir perdão que está resolvido o problema. Agora, a iniquidade é mais complicada, porque quando o governo estabelece uma iniquidade como uma prática legal, é necessário um outro governo para desfazer aquilo. Entendeu? Que é o que está acontecendo hoje aqui nessa nação, graças a Deus, e se Deus quiser, é o que vai acontecer no Brasil. Por isso que é uma batalha muito grande para isso, né? Pastor, só para eu entender, então se no caso do contexto estabelece
Fala um pouquinho alto, amado. No caso, não votei. No caso, eu votaria no presidente que estava oferecendo o erro, né? Embaixo, então, também está sendo livre. Está levando também um votar nesse que estava favorecendo o pecado. Aí já entra a questão do pecado de omissão. Você aprendeu que quem sabe, a partir do momento da informação que você recebeu, principalmente agora dessa definição de iniquidade, relativo a poderes executivo, judiciário e legislativo. Alguém que legisla em causa própria, não fundado em regras e princípios da parte de Deus, mas fundamentado nos seus caprichos e conveniências em cima de um projeto iníquo. Então, talvez um candidato à presidência do Brasil, para me votar nele, realmente eu tenho que filtrar o que ele é. Literalmente o que ele é, o que ele está propondo. Perfeito, perfeito. Agora, deixa eu abrir só mais um leque nesse contexto de iniquidade, porque tanto impiedade, quanto transgressão, quanto iniquidade, são palavras que fazem parte do vocabulário do pecado, que estão intrinsecamente relacionados com a nossa praticidade de vida cristã, certo? A iniquidade ganha uma dimensão maior exatamente porque nós estamos sob a égide de uma profecia vaticinada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, dizendo que por se multiplicar, não é somar, ele está dizendo, por se multiplicar a iniquidade. Aí vem a consequência, o amor. É interessante que o texto ele é agressivo, o amor de quase todos esfriará. Agora é interessante notar por que o amor de quase todos tem tendência de esfriar. Porque a iniquidade está se multiplicando. Está se multiplicando, e o que é iniquidade? A iniquidade, como nós já acabamos de falar, está relacionado com a definição de Jesus, a mais perfeita. Alguém que não respeita a Deus e nem os homens. Essa definição é perfeita, a definição de Jesus. A partir do momento que você virou um iníquo, a sua característica é essa. Número 1, você não se submete à vontade de Deus e você é dono do seu nariz, você se autogoverna. Você, peraí, amado, deixa eu concluir. Você se autogoverna. Entendeu? Os seus caprichos, as suas conveniências estão em primeiro plano, tá? Você ignora Deus e a vontade dele, tá? E ignora também, você não respeita o direito de alguém que recebeu legalidade para ter autoridade sobre a sua vida. Aí você passa a andar de acordo com as suas próprias normas. Deu para entender? Aí, uma coletividade, um número expressivo de pessoas reunidas no mesmo lugar com essa postura, a tendência naquela congregação é ser uma congregação de pessoas frias. Deu para entender isso? E aí, por trás da iniquidade, está um juízo, que a gente conversou hoje no carro. Por exemplo, eu conheço pessoas que vivem na prática do pecado. Ou seja, elas vivem em iniquidade, apesar de supostamente dizerem que são evangélicas. Tá? Aí você fica bravo, você diz assim, meu Deus, tempos atrás não era assim. Você diz, antigamente, se o cara fizesse isso, Deus matava ele. Mas hoje Deus mudou. Mudou no sentido de que o juízo de Deus para essas pessoas é pior do que a ideia de matar. Porque se você gosta de roubar,
Deus vai te entregar o prazer de você roubar. Aí é o pecado voluntário, que o escritor da carta aos Hebreus diz que para ele não há sacrifício. É o caso de Judas. Jesus sabia que Judas todo dia ia lá no cofre dos apóstolos e te subtraía o dinheiro. Jesus sabia. Mas Jesus sabia que ele gostava de fazer isso. Porque quantas preleções que Judas ouviu de Jesus, impactantes, a ponto dos próprios soldados que vieram prendê-lo dizer: nós não podemos prendê-lo porque nunca ninguém falou como esse homem. Você está entendendo? A ponto das multidões saírem e dizer assim: ele fala como quem tem autoridade, diferente dos escribas e diferente dos fariseus. Mas o Judas já estava acostumado à iniquidade. As palavras de Jesus não entravam nele. E aí, só que Jesus sabia, mas o que Jesus fez? Entregou ele o que ele gostava de fazer. E ao entregá-lo ao que ele gostava de fazer, virou instrumento da forca. Se o negócio era dinheiro, você vai morrer fruto do dinheiro que você rouba. Você está entendendo? Então, aqui, esse assunto, gente, está relacionado com uma correção da parte de Deus em nós nessa aula de hoje. Que todos nós temos inclinação para a iniquidade. Criar o hábito de fazer algumas coisas que agridem e ofendem a Deus e não ter mais nenhum sentimento de culpa. Você pode carregar o sentimento de culpa, mas esse sentimento vai te levar ao pé da cruz. Você vai confessar os seus pecados e Jesus vai remover a culpa através do sangue dele que foi vestido na cruz do Calvário. Então, preponderante, eu penso que Deus não instalou essa classe aqui por instalar. Eu penso que Deus reservou vocês porque Ele tem algo para fazer em tempo recorde, porque a vinda de Jesus está próxima, tá? E Ele conta com cada um de nós que está aqui. Por isso, está tratando assim com uma espada, né, reta, como disse o escritor da carta aos Hebreus, palavra que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e que é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Porque, como eu falei, a palavra pecado está em todos os nossos cultos, a palavra no sentido de falar dela. A gente prega contra o pecado, a gente canta hino sobre pecado, mas a gente nunca parou, como a gente sentou, para ficar 2 horas numa classe estudando sistematicamente o que é pecado. Agora, se a gente sair daqui da mesma forma que a gente entrou, aí, meu irmão, é o pecado por omissão. Você sabe fazer agora. Pastor, pergunta. A iniquidade tem a ver em relação ao pecado não confessado? A pessoa que ela pratica o pecado e não confessa, está relacionada à iniquidade? Está exatamente, está relacionado com a iniquidade, porque a pessoa criou uma prática contínua de fazer aquilo e ela está cauterizada de uma maneira que não tem mensagem, não tem anjo, não tem Espírito Santo, não tem ninguém que faça ela se arrepender do que está fazendo e confessar o que está fazendo para receber. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem encobre as suas transgressões, diz o texto, nunca prosperará. Deu para entender isso? Então, está relacionado. Certo, minha gente? Mais alguma pergunta? O pastor Jefferson estava ali questionando que vocês estão quietos hoje. Então vamos adiante. Vamos dar um salto aí. Bom, eu falei já que a doutrina do pecado, ou a martiologia, ela é a espinha dorsal para se entender
a doutrina da salvação. Certo? E eu coloquei aqui que para compreendermos, escute isso, para compreendermos a doutrina do pecado, como está sistematizada nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, precisamos seguir um roteiro. E esse roteiro foi muito bem declinado na apostila. Que roteiro é esse? A doutrina acerca da queda do homem. Tem que se estudar, pesquisar mais sobre a queda, tá? Segundo, a doutrina da depravação humana. A partir da queda, houve uma depravação. Certo? Isso está na apostila, tudo isso que eu estou discutindo aqui. Tá? E a doutrina, as consequências do pecado. São 3 coisas preponderantes para entender de forma plena a doutrina do pecado. A questão relacionada com a queda do homem no Jardim do Éden. A questão relacionada com a depravação humana, fruto dessa queda, e as consequências do pecado que veio através da queda. Estou sendo entendido até aí, sim ou não? Muito bem. Agora, a queda, sob o ponto de vista teológico, a queda está intrinsecamente relacionado, número 1, com a origem do pecado. O que eu disse? A queda está intrinsecamente relacionada com o quê? A origem do pecado. O pecado se originou na queda do homem, certo? E obviamente que não tem como separar, tá, a origem do pecado da origem do mal. Não tem como separar a origem do pecado como a origem do mal. Ou você vai encontrar um compêndio de teologia que fala sobre a martiologia. Em vez de falar a origem do pecado, fala a origem do mal. Ou em vez de falar a origem do mal, fala a origem do pecado. As duas coisas, elas andam juntos. Deu para entender isso? Sim ou não? Então, vamos dar uma olhadinha na questão da origem do pecado, a origem do mal, em relação, primeiro, a Deus. Em relação a Deus. Tá? Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, que Deus não pode pecar. O que eu disse? Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. Outra coisa que você precisa saber, em Deus não há pecado. Primeiro, Deus não pode o quê? Pecar. Segundo, em Deus não há pecado. Portanto, Deus não é o causador do pecado. Deu para entender isso? Primeiro, o caráter de Deus não pode pecar. Segundo, nele não há pecado. Tá? Deus não é o causador do pecado. Vamos ver um texto aí na Bíblia, Isaías 45, verso 7. Que aqui está como é que o pecado se origina. Tá? Isaías 40 e... Quanto que eu falei? 45, verso 7. Achou? 45, 7, todos estão comigo? Todos estão comigo? Ou eu tenho que te esperar? 45, 7. Está escrito assim. Ou seja, peraí. Primeiro, deixa eu voltar primeiro. No outro texto, Tiago 1,13. Volta lá primeiro. Depois a gente vai a Isaías. Depois a gente vai a Isaías 45, 7. Tiago 1,13. Esse texto aqui de Isaías é um texto um tanto polêmico e a gente vai abrir um leque aqui para conversar sobre ele. Tiago capítulo 1, verso 13. Todos acharam? Está escrito assim: ninguém, está comigo, sim ou não? Ninguém
ao ser tentado, diga, sou tentado por quem? Não, não escutei. Sou tentado por quem? Por Deus. Aí Tiago responde, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha, ó, vou reler o texto, porque ele é lindo e é interessante. Primeiro, ele diz, ninguém, por exemplo, eu e você, nenhum de nós pode dizer, ninguém pode dizer, como é que está aí? Ninguém ao ser tentado, eu e você, esteja sendo tentado. Aí você pode dizer, sou tentado por quem? Por Deus. Eu não posso, nem você pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus, primeiro, Deus não pode ser tentado. Segundo, Deus não pode ser tentado pelo mal. Segundo, Ele mesmo a ninguém tenta. Eu até tenho um texto que eu achei no livro de Jó, e eu queria, por exemplo, até que depois o senhor que é expert no hebraico, pudesse me auxiliar, porque ele tem muito a ver com esse texto aqui. Texto de Jó que Deus, o próprio Deus diz, eu até chego a recusar, aceitar, embora o texto está externando que é Deus que está dizendo. Deus diz assim para Satanás, tu me incitaste contra Jó sem causa. Eu fiquei pensando, uma pessoa igual a Deus, perfeita. Deus é perfeito ou não? Como ser perfeito? Primeira coisa que a gente entende como Deus, como ser perfeito, e é interessante isso nessa aula, que Deus como um ser perfeito, existem algumas coisas atribuídas a Ele na Bíblia que a gente tem que olhar sob o ponto de vista do contexto que o escritor escreveu aquela passagem bíblica. Por exemplo, uma pessoa perfeita pode ficar irada? Uma pessoa perfeita? Não, eu estou falando partindo do princípio de Deus. Deus, como ser perfeito, Ele pode ficar irado? Sim ou não? Não, eu sei, está recheado de texto na Bíblia com essa expressão. Primeiro, uma pessoa, porque o texto de Jó está dizendo, Deus dizendo, tu, Satanás, me incitaste contra ele sem causa. Eu fico perguntando, Satanás tem poder para incitar, tirar Deus do seu controle de perfeição e incitá-lo a fazer o mal contra Jó? Hã? Algumas coisas na Bíblia é interessante. Por exemplo, a Bíblia fala que a mão de Deus não está o quê? Encolhido. O ouvido de Deus não está o quê? Tapado. Os olhos de Deus são o quê? Como chama? De fogo. A terra, o estrado dos... Isso são membros humanos atribuídos a Deus. Mas espírito tem mão, tem pé, tem... Porque João 4:24 diz que Deus é espírito, do verbo ser. Alguém já viu a forma corpórea de um espírito? Alguém sabe que substância é essa chamada espírito? É visível, palpável? Então como é que o texto mostra a Deus, a mão de Deus, o ouvido de Deus, o olho de Deus, os pés de Deus? São membros humanos atribuídos a Deus. Mas aí o sábio Salomão diz que Deus é tão grande que nem o céu dos céus consegue contê-lo. Aí eu pergunto, que tamanho é a mão de Deus? Que tamanho é o olho de Deus? O Isaías disse que ele faz da terra o estrado dos seus pés, ou seja,
Isaías escreveu um texto dizendo que ele senta no globo. Então ele faz da terra a sua cadeira. Bom, aí, como você está estudando teologia, é interessante a gente conhecer uma linguagem chamada antropomorfismo. Quer anotar? Antropomorfismo. O pastor deve ter já ensinado para vocês. Ah, foi na aula anterior? Hã? Eles tiveram essa classe. Tiveram essa classe, né? Melhor ainda, que é só recapitular. Só recapitular, né? Então, antropomorfismo, antro quer dizer homem, morfismo, forma humana atribuída a Deus. A mesma coisa a ira de Deus. Tem uma outra palavrinha chamada antropopatismo. O que é isso? Sentimentos humanos atribuídos a Deus. Então, para mim entender o texto de Jó, eu só posso entender como uma linguagem do gênero. Está me entendendo, sim ou não? Estão me entendendo até aí, sim ou não? Sim. Por quê? Porque, voltando o texto aqui, eu só abri esse leque para fazer vocês recapitular o que você já tinha estudado com o pastor Jeff, está dizendo, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Agora vamos ao texto mais difícil. Isaías 45, versos 7. Já está com a Bíblia aberta aí? O texto diz assim, eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Afinal, Deus criou o mal ou não? Porque Tiago está dizendo que ele não pode ser tentado pelo mal. E agora ele está dizendo que ele criou o mal. Quando a gente fala da origem do pecado, automaticamente a origem do pecado e a origem do mal andam juntinhos. Certo? Afinal, quem foi que criou o mal? Hã? Talvez ele criou o mal para... Não, talvez não. Ele criou o mal para ensinar o povo. Ele criou o mal para... É interessante, por isso que eu estou falando, a gente pega textos desse gênero e a gente se bate. Eu já me bati muito com esse texto e já cheguei até a bater boca com alguém sobre o texto, né? Partindo até... Eu já tive duas crises nos meus estudos. A crise número 1 de achar que realmente foi Deus que criou o mal. Tá? A segunda crise, de uma análise pessoal minha acerca do mal, achar que o mal chega a ser impessoal. Isso é crise, estou falando de crise minha. Não tô afirmando, mas a partir do momento que eu analisei esse texto aqui, descobri, por exemplo, que mal aqui está relacionado não com mal no sentido moral. O que eu disse? Não está relacionado com mal no sentido quê? Moral. Está relacionado com mal no sentido de calamidade. Juízo, punição. Deu para entender? Porque quando a gente pega fora desse contexto, a gente fala, Deus criou o mal. A origem do mal veio de Deus. Mas quando, isso aí extraindo da língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico. As versões bíblicas no hebraico que trata desse texto, salve o melhor juízo, o pastor Jefferson pode me ajudar se eu estiver equivocado, ele pode até me corrigir. As palavras hebraicas, as quais trata desse texto relativo, texto falando de mal, as palavras hebraicas, no contexto dela, fala sempre de calamidade e punição. Não de mal no seu sentido moral, no sentido da origem do mal que norteia o mundo hoje. Tem alguma participação que o senhor gostaria de... Correto? Perfeito? Então, o que eu quero chamar a atenção
de vocês. Estou falando isso porque nós estamos falando sobre a origem do pecado. E não tem como falar da origem do pecado sem falar da origem do mal. A partir do momento que a gente precisa falar da origem do mal, e aí conversando com um amigo teólogo, porque eu comecei a estudar essa matéria, o pastor Jefferson mandou ela para mim, e eu me esmerei um pouco para conseguir entendê-la, porque às vezes a gente entende para a gente, mas não consegue compartilhar. E eu consultei alguns amigos sobre alguns pontos polêmicos, principalmente a questão da origem do mal no que se refere à prática de Satanás. A origem do mal lá em cima. E aí o meu amigo falou comigo, pastor, o mal, ele aflorou, ele emergiu como ausência do bem. Está correta, senhora? Corretíssimo. Isso tem coisa linda, né? Ele me abriu um leque que eu não tinha parado para analisar. Aí até... Inclusive, deixa eu só adicionar uma coisa. Os cientistas dizem que não existe frio. Existe ausência de calor. Né? Ou seja, não existe um estado chamado frio. O que existe é uma circunstância onde não há calor, que nós chamamos de frio. Exato. É exatamente baseado nesse ponto de vista aí. Ele conversando comigo, aí ele até citou o caso de uma estrada. Ele falou, você chega numa estrada e encontra um buraco. Aí ele falou, aquela estrada não foi construída com aquele buraco. Aquele buraco ali é a ausência da terra. Você está entendendo? Então, a gente se bate tanto, né, com relação a isso, aí, de uma forma simples. Alguém recebe uma revelação da parte de Deus, e essa revelação ajuda a gente, como eu posso ajudá-los nessa noite, no que se refere a essa questão relativa à origem do mal, tá? O mal aflorou, emergiu, aí a gente vai descobrir isso. Vamos continuar aqui, na minha anotação. Deus não criou o mal no sentido moral, né? Abra sua Bíblia aí nos Salmos 5, 4 e 5. Salmo 4 e o Salmo 5, verso 4 e 5. Na minha versão está escrito assim, não sei se é de vocês é a mesma. Pois tu não és Deus que se agrada com o quê? Hein? Com a iniquidade. Nós já falamos dela agora, né? Aí diz aí, e contigo não subsiste o quê? O mal. Já refuta totalmente. Não subsiste com Deus o mal. Tá? Deus, ele não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva, como o Tiago diz, que dele, né, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança e nem variação. Deus é a fonte de todo bem. Agora, a ausência do mal, a ausência do bem faz acontecer a manifestação do mal. Até aí tá sendo entendido, sim ou não? Então, é a ausência de Deus, no sentido geral, é a sua... Porque Deus é a essência, é a essência do bem. A palavra mal, vou mais um pouquinho aqui. A palavra mal, Isaías 45, verso 7, vem da palavra original, que pode ter vários sentidos. No contexto e em outros, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade, punição. É o oposto de paz. Tá? É o oposto de paz. Tá? Então, deixando guardada essa parte. Agora, a origem, nós estamos falando da origem do mal e a origem do pecado em relação a Deus. Tá? Agora vamos para essa figura, essa persona não grata, chamada Satanás. A origem do pecado em relação a Satanás.
o pecado foi achado em Satanás. O que eu disse? Foi achado em Satanás. Vamos ler aí Isaías 40, ou seja, 14, verso 12 ao 20. Se alguém puder fazer a gentileza de ler pausadamente esse texto, seria interessante. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 20. O que diz Isaías? Quem pode ler para mim? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Tá, eu acho que até aí. Eu subirei ao céu. O que ele fará? O que ele fará? Eu subirei ao céu e fará o quê? Me assentarei no meu trono. Assentarei no meu trono. Continua aí. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Muito bem. Então, em relação, por ter sido, Satanás por ter sido a primeira criatura a ser determinada nos seus desejos egoístas. Aqui tem uma palavrinha que eu queria que vocês anotassem, ou seja, pelo menos sublinhassem, desejos, tá? Por ter sido a primeira criatura a ser dominada por seus desejos egoístas. Ele é chamado de pai da mentira. Satanás se voltou contra a verdade, que somente Deus é Deus, e muitos outros anjos acreditaram em sua mentira. Ele deseja ser adorado e conhecido como um Deus. Por isso ele diz que ele fará o quê? O seu trono. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala sobre ele assim, ele é o diabo. Ou seja, homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha, ele é o diabo, homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o pecado se originou em quem? Em Deus. Deus não pode pecar, em Deus não há pecado, Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém, tá? Deus não criou o mal, tá? O mal é a ausência de quê? Do bem. A partir do momento que não havia bem em Satanás, o que aconteceu? O mal se estabeleceu. O mal se estabeleceu. Alguma pergunta? Alguém quer oferecer alguma sugestão? Meu apóstolo também pode me ajudar aí, né? Oi. Quando o diabo, às vezes, alguém vai expulsar o diabo e ele fala. Se ele fala na boca de uma pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o quê, ele vai falar um monte de coisa. Então ele fala mentira. Olha, a Bíblia diz que nele não há verdade. Ora, se não há verdade, não tem como contestar que o que ele está falando é mentira. Deu para entender assim ou não? Mesmo que seja mentira de fazer o mal. Você está entendendo? Porque
eu só posso ficar com o texto bíblico. Eu não conheço profundamente, do jeito que ele é de fato e de direito. Quem o conhece é Deus. Tá? E Jesus que o conhece, Jesus já definiu. Jesus disse que nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso, pai da mentira. Porque ele mesmo dá tantos nomes, né? Ele fala que é isso, que é aquilo, que é... Não, e outro detalhe é que às vezes ele fala, às vezes tem um detalhe, ele fala ainda sob sugestão de um ser humano como nós, que está expulsando ele. Agora, é interessante essa questão aí, porque até vinha conversando com o pastor Jefferson no carro, e a gente tem que ter cuidado, porque a gente se ilude muito com o poder de Deus. Se ilude? Ilude, que eu vou explicar em que sentido se ilude, né? O poder é impessoal. O que eu disse que o poder é? Impessoal. É impessoal. Já a presença de Deus é pessoal. E há uma diferença abissal entre presença de Deus e poder de Deus. Às vezes tem o poder, mas Deus não está presente. E aí, por Deus não estar presente e só está ali o poder, eu que recebi autoridade para usar esse poder, eu abuso de fazer o que ele não mandou eu fazer. Ele não mandou eu entrevistar demônios. Mas eu quero aparecer diante de vocês, mostrar que eu tenho poder. Você está entendendo? Daí eu começo a fazer entrevistas. E nas entrevistas eu me iludo com o poder, porque, como você acabou de falar, o diabo responde baseado na minha sugestão que eu estou dando para ele, e muitas vezes ele mente para mim e engorda todos que estão ouvindo. Está entendendo? Então, essa relação entre poder e presença de Deus são duas coisas distintas. Por exemplo, Deus falou para Moisés assim, ó, o meu poder, ou seja, eu vou fazer o seguinte com você. A coluna de fogo vai, a coluna de nuvem vai, vou enviar um anjo na sua frente, vou matar o cananeu, o jebuseu, o eteu, o eveu, vou colocar vocês numa terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel. Agora, não pensa que estou fazendo isso porque vocês estão legal comigo. Vocês transgrediram a minha lei, feriram a minha sensibilidade ao construir o bezerro. Vocês transgrediram a minha lei, entendeu? Mas eu tenho um pacto lá embaixo com Abraão, Isaac e Jacó. Por causa do amor, do pacto que eu tenho com eles, eu não vou quebrar o pacto e vou. Vou mandar a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o anjo, e vou matar os inimigos de vocês e vou cumprir a promessa que eu fiz. Só que com um detalhe, eu não vou. É diferente, o impessoal vai. A nuvem é impessoal, a coluna de fogo é impessoal. O único que é pessoal no contexto é os anjos, que são seres pessoais. Mas vai tudo, o poder vai. Mas a minha presença não vai. E aí, comparando com o Novo Testamento, a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Presença só quem é santo. Deu para entender? O poder pode estar operando sem a presença de Deus estar. Não, poder delegado. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele deu, não tira. Não necessariamente a presença está quando a... Exatamente. Está o poder, porque se Deus te deu poder, você às vezes está toda desconcertada. Desculpa a linguagem. Mas ele delegou, o dom que ele dá, ele não tira. Agora, a presença é seletiva. E como que pode definir a presença com o poder? A pessoa está com a presença e o poder. Só a pessoa que pode saber que ela está com a presença? Não, a
Partindo do princípio que Jesus disse até no capítulo 7 de Mateus, Jesus disse, naquele dia muita gente vai chegar com a grade cheia, com o currículo cheio. Olha, em teu nome eu, Pai, em teu nome em tal e tal. Lamento dizer que você fez tudo isso aí com o meu poder, mas sem a minha presença. Então, eu não conheço quem usa o poder sem ter presença. Porque presença está relacionado com caráter santo. Para usar o poder, você não precisa ser bom caráter. Para usar o poder. Agora, para ter o poder e a presença, você tem que ter um caráter santo. Por isso que Deus faz distinção com Miriam e Arão. Ele diz assim, ó, com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca, cara a cara. Porque o meu servo Moisés é fiel em toda a minha casa. E eu saio do trono, desço, fico na porta da tenda dele, conversando com ele, cara a cara e boca a boca. Agora, com vocês, não. Vocês não têm a dimensão de santidade que ele tem. Então eu falo com vocês por tumim, turim, sonho, revelação. É diferente com vocês. Eu falo com vocês por meio do poder. Mas presença só quem é santo. Deu para entender isso? Então a gente precisa... Pois não, pastor? Na verdade, trata-se aí da intimidade. Só quem é íntimo pode conhecê-lo e pode ter o prazer de desfrutar da sua presença. Não tem nem dúvida. A intimidade está perfeitamente a sua contribuição. Então, o que é que eu estou falando? Hoje, eu diria, hoje, na praticidade da vida cristã de modo geral, as pessoas estão usando mais o poder do que presença. Ou seja, tem mais poder nas igrejas do que presença que retrata uma igreja santa. Deu para entender? Por isso que Deus colocou a gente nessa classe com o objetivo de mudar, fazer uma inversão. Ou então, pelo menos, a gente ter as duas coisas, o poder e a presença. Entendeu? Às vezes no curso, né, a gente olha e tal, bem, não sei, imagina, a gente imagina algo, um caso ali e tal, eu estou vendo, sentindo a presença ali, como se define? Estou ali, o pastor me pegou, a gente ora, orando, você está sentindo a presença, sente a presença, mas às vezes de olhos fechados a gente vê algo, né? Tipo assim, vê, como se diz, a imagem de Deus em olhos fechados, por exemplo. É difícil, difícil. A gente eleva a pensamentos, né? Eu não... Qual seria a presença, então? Eu estou sentindo a presença e também vendo, tipo assim, parte de olhos fechados, né? Que a face de Deus, só se a gente morrer. Ver a face dele, né? Não, mas é tipo assim, a sua pergunta é no mesmo tempo simples, mas no mesmo tempo uma pergunta um tanto não complicada, é uma pergunta um tanto confusa. Você tem que organizar a sua maneira de pensar e perguntar sobre o assunto, né? A gente acabou de fazer a distinção das duas coisas, presença e poder. Tem o fato de muitas vezes você estar debaixo do poder de Deus. Aí você pode confundir estar debaixo do poder de Deus com a presença. Porque o ser humano fisicamente não aguenta o próprio poder de Deus. Às vezes a gente cai, a gente bate palma, a gente corre, a gente pula. Mas isso não significa que tem presença. O poder que te deixou nesse estado emocional elevado. Você está entendendo? E nesse estado emocional elevado, você tem que se autopoliciar para que a experiência pessoal que você está tendo ali, e de imagem, alguma coisa que você está vendo, seja legítima. Porque às vezes pode ser um mero reflexo do momento emocional que você
está vivendo, tá? Já a presença de Deus, ela quando se manifesta, ela é altamente contundente, entendeu? Primeiro, o Moisés escrevendo em Êxodo, ele diz que ela traz repouso. Segundo, ela traz descanso, ela traz quietude. E às vezes a gente está sob o poder e começa com um histerismo, né? Uma pulação, uma gritação e tal. É natural, o corpo humano reage, de alguma forma é natural, tá? Mas às vezes a presença te cala. A presença te deixa interiorizado para dentro, mudo, sem força, sem grito. Mas cada um tem uma reação diferente, né? Mas é o que eu estou falando, cada um tem uma reação diferente e essa reação se dará de acordo com o grau de intimidade e comunhão que se tem com esse Deus. E conhecimento. E outra coisa, Pois não, pastor. talvez para adicionar um pouco, é que a manifestação do poder segue alguns mecanismos, né? O poder é desencadeado pela palavra e pelo uso do nome, né? Por isso que em Mateus 7 que ele citou ali, em meu nome. Fizemos isso em teu nome, em teu nome, em teu nome. Ok, você fez em meu nome, não significa que você tinha comunhão comigo, né? Então a manifestação do poder obedece um protocolo, um mecanismo. Então se você usa da palavra e usa do nome, haverá poder. O que não significa que haja caráter, é o que ele está dizendo. Não significa que haja vida, porque o poder está na palavra e no nome. Então, se você fizer uso desses dois mecanismos, haverá poder. Entendeu? Agora, a presença é diferente, porque a presença é resultado de relacionamento, como o apóstolo disse. Relacionamento direto com ele e santidade. Aí é presença, tá? Que é uma experiência completamente diferente dessa ebulição do culto, que é bom, é gostoso, é o poder de Deus, mas é diferente. A presença, ela causa um efeito diferente dessa ebulição que nós pentecostais gostamos do culto, entendeu? Não é porque está aquela ebulição, está aquela glória, aquela coisa tremenda, que significa necessariamente que seja a presença manifesta de Deus. Fala, pastor. Apóstolo, pode falar, apóstolo. Eu penso, o que eu entendo também um pouco é o seguinte, que quando é poder, eu tenho que gerar barulho para atingir o povo. Quando é presença, é aquilo que o professor terminou de dizer, a gente, na verdade, não quer aparecer, a gente, na verdade, quer estar mais meu Deus, não sei o que dizer, a gente vai estar muito mais passivo por causa da presença. E quando a presença está, ela ministra aos outros. Não precisa de mim, eu saio de cena, porque ela está na cena, ministrando a igreja. Perfeito. Deixa eu contar uma experiência que eu acho que vale a pena contar essa experiência para vocês. Pois não. Veja bem, só que eu preciso que você fique perto por causa do microfone. Sim, sim. Lá na igreja, a gente vem orando constantemente, à noite, nos cultos, clamando a Deus pela manifestação da presença de Deus, tá? Sempre, todos os cultos, à noite, a partir de 11 horas da noite, sempre orando a Deus, pedindo a Deus para encher o local com a presença dEle, ok? E bem, vem um culto, vem outro, cultos abençoados, nós somos pentecostais, nós gostamos de cultos abençoados, tá? Mas aí um dia, um domingo, 3 horas da tarde é o horário que eu vou na igreja, para poder montar as câmeras, deixar tudo pronto para o culto à noite. Nesse dia, era um dia normal, igual qualquer um outro. Eu saí de casa, botei as câmeras no carro e fui lá para montar na igreja, que a gente não deixa lá por causa do preço dessas câmeras. Eu cheguei na igreja, não tinha ninguém, não tinha música tocando, não tinha nada, o templo estava fechado. Quando eu abri a porta, que eu entrei no templo, que eu botei o pé no templo, tinha uma presença de Deus tão forte lá, que parece que o ar foi sugado do meu pulmão, assim. Entendeu?
E naquele momento, a atitude não é dar glória, não é pular. A atitude é um profundo sentimento de pecado, uma convicção de impureza que vem na pessoa. Eu entrei no prédio, quando eu entrei no prédio, pum, eu dei de cara com aquela presença de Deus lá. A única coisa que eu fiz, eu perdi as forças da perna, eu caí no chão, e ali eu fiquei chorando a Deus, e você confessa até que matou Tiradentes. Vem uma profunda convicção de impureza em você. Entendeu? E não tinha ninguém tocando nada, não tinha ninguém pregando, não tinha ninguém pulando, nada, o templo estava vazio. E eu sentia naquele lugar ali, naquele momento, coisas que eu não tinha sentido ainda nos cultos da igreja, com música tocando, com o povo pulando, gritando e etc. Foi completamente diferente. Isso aconteceu 2 vezes e a diferença é brutal. E o maior sinal é este: convicção de pecado. Você confessa tudo, você se arrepende de tudo, vem um peso tremendo e aquilo causa em você uma vergonha, que é o que o pastor estava se esforçando para dizer lá. Aquilo traz uma vergonha tão profunda em você, por você estar diante de algo tão santo e tão maravilhoso, que extrapola toda esta manifestação pentecostal que nós conhecemos e gostamos, que é produzida pelo poder. Entendeu? Essa é a grande diferença. Eu estou aqui pensando, procurando alguma coisa para encaixar em um versículo, e me veio à memória um versículo que diz da Bíblia que o amor constrange, ou seja, a presença constrange. Deus é amor. Ele é amor. Então, quando ele está, nos constrange realmente por causa dessa situação aí. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Estou com uma certa dúvida sobre aquilo que foi falado, que Deus ele não criou o pecado, né? Aham. E Deus sabia que do diabo ia surgir o pecado? Aí já é uma dimensão diferente. Na minha concepção, Deus sabe tudo. Entendeu? Agora, há uma diferença entre saber, né, e falta palavras. A sua pergunta é pertinente, é interessante. Na minha concepção, sintetizando tudo, eu diria que Deus sabe tudo. Eu não posso negar os atributos de onisciência, os atributos o atributo de onisciência acompanhado de presciência, saber de antemão. O pastor Jefferson pode nos ajudar em alguma coisa nesse sentido? Sabia, com toda certeza ele sabia. E o que acontece é o seguinte: Deus é o único ser presciente, tá? Então imagina se Deus fosse te julgar porque ele é presciente. Ele sabe que daqui a 8 dias, 6 horas e 3 minutos você vai cometer um erro. Imagina se, porque ele sabe disso antecipadamente, ele te julgar hoje. Porque ele já sabe que você vai fazer daqui a 8 dias, 3 horas e 4 minutos você vai cometer um pecado. Entendeu? O que aconteceria? Ele seria injusto, porque ele não criou você com o mesmo atributo. Você não é presciente. Então o que ele faz? Mesmo sabendo antecipadamente, ele só pode te corrigir quando você comete o ato. Então ele sabia que Satanás, que Lúcifer ia fazer isso? Ele sabia, mas por outro lado, o único ser incapaz de pecar é ele. Então ou ele criaria todos os seres com a mesma capacidade que ele tem, o que é impossível, porque ele é pré-existente, ou então ele teria que criar sabendo do risco que ia acontecer, mas ainda assim correr o risco por amor, que foi o que ele escolheu fazer. Correu o risco por amor, sabendo que aquilo ia acontecer. Mas ou ele não criasse ninguém, ou criasse todo mundo com a mesma essência dele, o que seria impossível, ou ele criaria seres que não tivessem a mesma capacidade dele e que portanto fossem suscetíveis ao erro, mas ainda assim criasse por amor. Foi a opção que ele fez. Agora, em síntese, Deus sabe de tudo. Entendeu? Só que nós temos uma linha
que é o nosso limite. E Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, as que não são pertencem a Ele. Então a gente pode ajudá-los a compreender mais ou menos, fundamentado na sua pergunta, só não podemos ultrapassar o limite de dogmatizar a nossa resposta para você. Ok? Bom, são 10h30. Já? Tá certo? Mais uma bênção, né? Mas amanhã a gente, vamos tentar começar no horário. E eu queria aproveitar aqui a presença do apóstolo e do Rômulo e fazer um pedido, que seria muito bom se na segunda-feira eu tivesse acesso aqui mais cedo, para poder montar tudo isso antes. Porque o que está prejudicando o início é que a igreja está sendo aberta muito tarde. Aí a gente gasta aqui meia hora para montar o equipamento e está comendo o início da aula. Se vocês puderem me ajudar, na segunda-feira, que a gente chegamos aqui 3 horas da tarde hoje, entendeu? Aí se a gente tiver acesso ao prédio, tiver alguém preparado para isso, a gente vem, monta tudo, vai para o hotel, descansa e vem só na hora da aula, já está tudo montado. Isso ajuda bastante. Outro sim, amanhã, se vocês puderem fazer um esforço de estar no horário, 7h30, vai produzir muito. Muito. Né? Tá Porque bom? ainda tem muito conteúdo, gente. Tem muito conteúdo. Muita coisa. Tá bom? Então ajuda a gente aí, tá? Pai, obrigado por mais esta classe, abençoe os teus filhos, renova as forças para amanhã, em nome de Jesus. Amém.